específica para os casais casados, mas não significa que os que não são casados não possam comer alguma migalha da mesa do Senhor. Pode sim. Abra a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, texto base para iniciarmos a mensagem desta noite. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 7. Glória a Deus. Primeiro Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11. Diz assim a Sagrada Escritura: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Pai, te damos graças pela tua palavra bendita e eterna, e peço agora que o nosso entendimento seja aberto, para compreendermos a tua vontade e ouvirmos o som da tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido. Temos nesse texto uma ordem de Deus para as mulheres. Qual é a ordem de Deus para as mulheres casadas neste texto? Não se separe do teu marido. Qual é a ordem de Deus para os homens casados deste texto? Não se aparte da sua mulher. Mas apesar da ordem de Deus para que o casamento seja indissolúvel, na época em que vivemos, muitos são os lares, as famílias e os casais que estão em crise. E eu pergunto por quê? Deixa eu fazer algumas considerações antes de ir para a mensagem. Todo problema da tua vida é um problema de sabedoria. E sabedoria no contexto bíblico é viver de maneira a evitar sofrimentos. Esta é a definição bíblica para a sabedoria: viver de maneira a evitar sofrimentos. Então eu posso afirmar, baseado nisto, que ninguém tem problemas financeiros. Você tem um problema de sabedoria. Não soube gastar e por isso está tendo problemas. Ninguém tem problemas no casamento. Você tem problema de sabedoria. Se soubesse viver, não estaria em crise. Todo problema da tua vida é um problema de sabedoria. Uma outra consideração que eu quero fazer aqui: o que você não valoriza hoje, te faltará amanhã. O que você não valorizar hoje, te fará falta amanhã. Eu conheço algumas pessoas que, se pudessem voltar no tempo, teriam valorizado o seu cônjuge
valorizado os seus filhos, teriam valorizado a sua família. Uma dessas pessoas chegou-se até a comentar comigo: se eu soubesse que este divórcio me traria, desencadearia tanto sofrimento para mim e para os meus filhos, eu nunca teria me divorciado da minha esposa, disse uma dessas pessoas para mim. O que você não valoriza hoje, te fará falta amanhã. Uma outra consideração que quero fazer: num casamento, nem o marido e nem a esposa têm razão, a Bíblia tem razão. Se estiverem numa questão, se estiverem diante de um dilema, nenhum e nem outro tem razão, a Bíblia tem razão. Eu posso dizer que se o matrimônio fosse um produto, a Bíblia seria o manual. Mas o matrimônio não é um produto, o matrimônio é uma instituição. E se o matrimônio é uma instituição, a Bíblia é o estatuto. Mas o matrimônio, ele é muito mais do que uma instituição. O matrimônio é um plano de Deus. E se o matrimônio é um plano de Deus, a Bíblia é a palavra deste Deus. E é baseado nesta palavra que eu quero falar a vocês hoje sobre a indissolúvel instituição do matrimônio. Qual a origem do matrimônio? Ora, o matrimônio não foi fruto de um decreto presidencial. Não existiu um rei ou uma presidente que um dia decretou dizendo: a partir de hoje eu decreto o matrimônio. Não. O matrimônio também não é fruto de uma lei parlamentar. Ou seja, não é que há 50 anos atrás alguns deputados decidiram inventar o matrimônio. Não. Matrimônio também não é fruto da vontade humana. Não é que a humanidade chegou a um nível tal de civilização que decidiu formar um matrimônio. Não. Deus é o grande idealizador do matrimônio. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, quando Deus havia criado apenas o primeiro homem sobre a face da terra, Adão, Deus disse assim: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda, que lhe seja idônea, que esteja com ele, que esteja ao seu lado. Veja bem o que Deus disse: far-lhe-ei, ou seja, eu farei, eu criarei, eu trarei a existência. Deus é o grande idealizador do matrimônio. E se Deus é o grande idealizador do matrimônio, somente Ele pode dar o verdadeiro sentido para o teu casamento. Somente Deus pode dar o verdadeiro sentido para a tua família. Não adianta você comprar um automóvel Ford e levá-lo para a revisão numa concessionária Volks. Eles não vão aceitar, eles vão dizer: não, aqui não é lugar desse carro. Não adianta você ir tentar comprar pão numa farmácia, eles vão lhe dizer: aqui só vendemos remédio. Não adianta você querer consertar suas roupas numa sapataria, eles lhe dirão: aqui só consertamos sapato. Da mesma forma, não adianta você buscar ajuda para a tua família ou para o teu casamento em psicanalistas ou em psicólogos. Você tem que ir direto no idealizador, você tem que ir direto naquele que fez tudo, você tem que ir direto naquele que criou. E Deus é o grande idealizador do teu casamento. Como se constitui o casamento? A instituição casamento é constituída a partir da união de um homem com uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Veja que Deus não disse assim: deixará o homem seu pai e mãe e se unirá a outro homem.
sua mulher. Um casamento só é casamento quando ele é constituído por um homem e por uma mulher. Não existe casamento de homem com homem, não existe casamento de mulher com mulher. Para Deus, só uma instituição pode ser chamada de casamento: quando um homem e uma mulher decidem se amar e decidem ser comprometidos um com o outro até o final de suas vidas. Portanto, meus queridos, os homens podem mudar as leis, os homens podem mudar os decretos, os homens podem mudar a cultura do país, mas eles nunca poderão mudar a palavra de Deus. E para Deus, a união de um homem e de uma mulher é quem verdadeiramente se constitui em um casamento. Somente um homem e uma mulher podem se completar mutuamente. Somente um homem e uma mulher podem se completar mutuamente. Percebam bem, meus queridos casados, se uma mulher não completa o homem, e se o homem não completa uma mulher. O que o homem não tem, a mulher tem. E o que a mulher tem, o homem não tem. E um complementa o outro. Em Provérbios capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz que as carícias e os seios da mulher são para o seu marido. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, na parte B do versículo, a palavra de Deus diz que o homem, o corpo do homem é para a sua mulher. Então, tanto a mulher foi feita para complementar o homem, quanto o homem para complementar a mulher. Então você pode ter certeza que esta pessoa que está do teu lado está pegando na tua mão agora, ou quem sabe algum casado cujo cônjuge não está presente, mas eu quero que você acredite que aquela pessoa que você pega na mão, você dirige os teus olhares, esta pessoa é preparada por Deus para acrescentar na tua vida, para completar a tua vida e para ser uma só pessoa com você. Aleluia! O teu casamento é de Deus. Agora, qual é o segredo de um matrimônio? Um matrimônio, ele se divide em comportamento e papéis principais. Na questão do comportamento, em Efésios capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim também o marido é o cabeça da mulher. A mulher não deve ser revoltosa, a mulher não deve ser briguenta, a mulher não deve ser contenciosa, mas a mulher deve agir com sabedoria. E sabedoria é você agir de tal forma a evitar sofrimentos futuros. E mulher, se você começar a propor no teu coração a agir com sabedoria no teu casamento, você pode contar com a ajuda de Deus no trabalhar da tua casa e no trabalhar do teu lar. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz: a mulher sábia, ou seja, a mulher que sabe proceder, a mulher que sabe agir, a mulher que sabe conversar, a mulher que sabe tratar. Olha o que diz, 14:1 de Provérbios: a mulher sábia edifica a sua casa, ou seja, aos poucos ela vai estabelecendo o seu lar, aos poucos ela vai constituindo, tijolo a tijolo, ela está formando um império na terra, porque ela está agindo com sabedoria. Mas por outro lado o versículo diz: mas a mulher tola, com as suas próprias mãos a derruba. Não é os outros, não é Satanás, não é o diabo, é a mulher tola que com as próprias mãos derruba o seu lar. Qual é o conselho de Deus para o comportamento das esposas? Sejam sábias, ajam com sabedoria, saibam falar, saibam conversar, saibam o tempo certo de todas as coisas, e vocês estarão edificando a casa de vocês. Mas a Bíblia também dá o papel do comportamento do marido. Efésios capítulo 5, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Como que Cristo
tomou a sua igreja.